Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Will e pelos próximos minutos nós falaremos um pouco a respeito da imortalidade. Mas antes de iniciarmos a nossa breve exposição, vamos fazer a nossa prece inicial. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai a todos nós, que encarregardes de transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que nos está confiado e da gravidade do ato que iremos realizar, a fim de que nele empreguemos o fervor e o recolhimento necessários. Rogamos notadamente ao espírito de Ivone do Amaral Pereira, mentor espiritual dessa casa, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Bem, ao falarmos de imortalidade da alma, a própria crença na imortalidade da alma, ela é tão antiga quanto a história humana. Desde as primeiras civilizações, o homem sempre intuiu, ainda que de maneira muito esparsa, a ideia de que a vida continuava após o processo de morte do corpo material. Tanto é que os povos primitivos, muitos deles, tinham o costume de enterrar objetos de uso pessoal do morto junto ao seu túmulo, numa possível referência à continuação da vida. Então, pesquisas arqueológicas, elas já verificaram em diversos pontos do globo terrestre que os povos primitivos, juntamente com o corpo dos seus entes, com os corpos dos seus entes queridos, com as pessoas que faziam parte daquela comunidade, eles costumavam enterrar comida, roupas, objetos pessoais, porque eles intuíam a necessidade, que na cabeça deles haveria necessidade de utilização daquilo, porque os mortos não estavam completamente mortos. Óbvio que ainda não era uma ideia muito clara de que o que sobreviveria à morte seria a alma, e essa alma obviamente não precisaria desse corpo já decomposto, mas ainda assim é uma prova de que já se cria na imortalidade. Um dos povos mais antigos dos quais se tem registro a respeito da crença da imortalidade da alma são os babilônios. Na Babilônia, a Babilônia antiga, os babilônios também acreditavam que alguma espécie de vida, em alguma forma, continuava após a morte. Eles expressavam isso justamente com essa prática de enterrar objetos junto com os mortos para o uso deles no além. É óbvio que isso não surgiu desde os primeiros tempos da Babilônia. Isso foi um processo que se decorreu. Como nos ensina a Bíblia, o Antigo Testamento, ele faz referência direta à fundação da Babilônia, ou da cidade de Babel, fundação essa que teria sido feita por Nimrod, que seria então um bisneto de Noé. E Nimrod, ao fundar essa cidade de Babel,
num primeiro momento estava seguindo todo aquele preceito religioso herdado, né, de seus antepassados, e resolve então desviar-se disso, iniciando a construção de uma torre que ficou conhecida como a famosa Torre de Babel. E segundo a tradição bíblica, né, a construção dessa torre para que se alcançasse, né, as alturas, os céus, acabou desagradando a Deus, e em função disso cada um dos construtores daquela torre começaram a falar línguas diversas, o que acabou resultando no degredo por parte deles. E a partir do momento em que alguns, né, esses construtores foram degredados, ou seja, foram expulsos da Babilônia, o ensino religioso babilônico espalhou-se assim, né, sobre toda a face da terra. E começaram então a crer que a figura de Nimrod, na verdade, seria, por ser o fundador da cidade de Babel, seria a figura de uma espécie de Deus aqui na terra, e passaram então a crer que ele sobreviveria à morte do seu corpo físico. Então começam aí, dentro da tradição babilônica, os primeiros momentos de crença na imortalidade da alma. Uma outra civilização da qual nós temos bastante registros históricos e que também acreditava na imortalidade da alma eram os egípcios, né? Então, no Egito Antigo, a crença na vida após a morte era fundamental para a religião egípcia, né? Os egípcios sustentavam que a alma da pessoa morta seria julgada por Osíris, o deus principal do mundo do além. Então temos, por exemplo, nessa figura, né, essa relíquia arqueológica, a figura de Anubis conduzindo, né, um determinado escriba até a presença, né, de Osíris. E antes de chegar a Osíris, a figura relata que seria feito o exame de consciência dessa pessoa morta. E como é que isso ocorreria de acordo com essa mitologia egípcia? Era retirado o coração do morto e ele era colocado na balança. E do outro lado da balança, uma pena. Então, caso o coração do morto, que representava sua consciência, estivesse leve, essa pena naturalmente se manteria equilibrada com o coração e ele então seria conduzido em definitivo ao reino de Osíris, onde ele teria uma série de benesses. Caso o seu coração estivesse pesado ou a sua consciência pesada em relação a uma série de atos praticados durante a sua vida, a balança penderia, o coração abaixando, e estaria pronto ali Amã, né, um deus egípcio pronto para devorar esse morto que não teria então acesso ao reino de Osíris. Ou seja, temos obviamente de uma forma mitológica e de acordo com a religião egípcia, também uma incontestável crença na imortalidade da alma. A Pérsia. Na Pérsia, que equivale a uma região do Irã e parte do Afeganistão, de hoje em dia, um profeta chamado Zoroastro surgiu no 7º século a.C. e introduziu uma forma de adoração que veio a ser conhecida como zoroastrismo. Era a religião do Império Persa, que dominou o cenário mundial antes de a Grécia se tornar uma grande potência. O zoroastrismo também acreditava na imortalidade da alma. Segundo os ensinamentos desse profeta Zoroastro, na imortalidade, a alma do justo estará sempre em alegria, mas a alma do mentiroso estará certamente em tormento. E essas leis foram decretadas por Ahura Mazda, significando um Deus sábio, pela sua autoridade suprema. Então a crença na imortalidade da alma também era presente, né, nessa civilização que teve grande importância na história da humanidade, a civilização persa. Há que se ressaltar, porém, que tribos primitivas antes da chegada do zoroastrismo nessa região, elas já realizavam a oferenda de comidas e roupas aos mortos
região da Pérsia, né, que equivaleria ao Irã e parte do Afeganistão. Então, a prática de culto aos mortos através do oferecimento de comidas e roupas já existia, porém, de maneira mais sedimentada, a crença na imortalidade da alma, ela se espalhou a partir de Zoroastro. A Grécia Antiga. É muito comum nós vermos, inclusive em filmes, né, que contam a história da Grécia Antiga, que os antigos gregos falavam de um rio onde se encontrava um barqueiro, o qual conduzia as almas para o julgamento necessário, né? E aí temos até a figura representativa aí desse barqueiro conduzindo a alma de uma pessoa até a imortalidade, né? Isso é claro no tempo da Grécia Antiga. Já na época da Grécia Clássica, essa reflexão a respeito da imortalidade da alma, ela ganha novos contornos, como nós veremos a seguir. Por volta do século VI a.C., surge simultaneamente na Grécia e na Índia a ideia da transmigração da alma, que seria a teoria que foi defendida na Grécia por Pitágoras e seus seguidores e na Índia pelos sábios hindus, adquirida através da migração das tribos eurásicas, né? A ideia de que após a morte do corpo, a alma transmigrava, ou seja, era transferida para um outro corpo. Só que para eles, essa alma poderia habitar tanto um outro corpo humano quanto um corpo de um animal. Então a ideia da transmigração da alma, ela ainda não é a ideia da reencarnação decorrente da imortalidade da alma, né? Porque ela admite a hipótese de um espírito, né, uma alma que habitou um ser humano vir a habitar o corpo de um animal. Essas grandes ideias, elas, como a gente percebeu, elas não surgem de súbito, né? Conforme a própria ideia do espiritismo, ela vem sendo preparada ao longo dos séculos e séculos da história da humanidade e vem tendo diversos representantes que vão a cada ocasião, aperfeiçoando essa ideia. Então nós temos como exemplo de sábios gregos que acreditavam na imortalidade da alma, embora ainda com contornos um pouco diversos dos que nós temos hoje em dia. Sócrates, o primeiro deles, seu discípulo Platão e, por sua vez, Aristóteles, que veio a ser discípulo de Platão. Mas antes de darmos continuidade, eu vou relatar um breve relato de um assassinato de um professor. Um professor e erudito de 70 anos é acusado de falta de reverência às instituições vigentes e de corromper a mente dos jovens com seu ensino. Embora ele faça uma defesa brilhante no seu julgamento, o júri, preconceituoso, o considera culpado e o sentencia à morte. Mas o que há de mais peculiar nisso é que ele não reage de forma agressiva a essa sentença injusta. E poucas horas antes da sua execução, o idoso professor fornece aos seus alunos, que estão em volta dele, uma série de argumentos para afirmar que a alma é imortal e que não se deve temer a morte. Por isso, os alunos não deveriam se preocupar com o fato dele estar sendo condenado à morte. O homem condenado foi o próprio Sócrates, o famoso filósofo grego do V século a.C. Seu aluno Platão, que vemos ao lado, registrou esses incidentes, né, em 2 ensaios de sua autoria, Apologia e Fédon. Acredita-se que Sócrates e Platão estavam entre os primeiros a promover a ideia de que a alma é imortal. Mas eles não foram, conforme nós vimos antes, propriamente os originadores dessa ideia.
E aí vamos citar aqui agora alguns pontos da doutrina de Sócrates e Platão, conforme consta inclusive no início do Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez que eles são considerados os precursores das ideias cristãs, ou seja, começaram a montar a base de um conhecimento filosófico que veio a ser aperfeiçoado com a vinda do Cristo. E um dos seus pontos, essa doutrina de Sócrates e Platão defendia o seguinte: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida às ideias do verdadeiro, do bom e do belo. Outro aspecto: desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Eles se questionavam. Por isso, a ausência de preocupação de Sócrates no momento da sua condenação, porque ali ele sabia que a sua alma era imortal, então o que estaria sendo condenado à morte era apenas o seu corpo material. Então ele vivia visando a imortalidade, ele vivia visando o que ele chamava de eternidade. Outra reflexão que também nos traz Sócrates e Platão é: se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial. Logo, é natural que ela deixe esse corpo material, esse corpo físico, para dar prosseguimento ao seu caminho. E aqui vemos retratado uma figura, uma gravura histórica, intitulada A Morte de Sócrates. E essa morte ocorreu justamente por ele haver professado esses princípios. Então, por ter professado esses princípios da imortalidade da alma, por ter se oposto a diversas instituições vigentes, ele foi inclusive acusado de estar subvertendo os jovens, ensinando coisas diversas das que eram acatadas e que eram ensinadas anteriormente pelos gregos. Então, por haver professado esses princípios, Sócrates, assim como Cristo seria mais tarde, ele foi condenado à morte. As grandes verdades. Levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades não se podem firmar sem luta e sem mártires. E aí nós temos, inicialmente, o Sócrates como o mártir desses ideais de imortalidade da alma, de progresso, de viver focando na eternidade, não focando no mundo material presente, e o maior de todos os mestres que ensinou isso, que foi Jesus Cristo, que foi crucificado, assim como Sócrates, justamente por desagradar as autoridades religiosas de sua época, por ensinar que a vida era mais do que uma série de preceitos religiosos, que uma série de ritos, e que o ser humano deveria crer com toda a sua alma, com toda a sua fé, que existia um mundo depois desse. Havia a imortalidade da alma. A alma não cessava com a morte do corpo material. E aí, já que começamos a falar de Jesus, retomamos um pouquinho a ideia de imortalidade da alma para os judeus. Então, se nós analisarmos os textos bíblicos, considerados sagrados, sobretudo o Velho Testamento, a gente vai verificar que não era a ideia da imortalidade da alma, não era algo muito nítido para os judeus. O próprio Moisés, quando recebe os 10 mandamentos, temos isso transcrito em Êxodos, capítulo 20, versículos de 1 a 17, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 6 a 21, não há nenhuma menção expressa a castigo ou prêmio depois da morte. Se nós relembrarmos os 10 mandamentos, inclusive o que faz de referência direta à recompensa, faz referência à recompensa na vida, honrais vosso pai e vossa mãe para que
tenhais seus dias prolongados por sobre a terra, ou seja, todo um ideal de vida, de regramento de conduta humana, mas visando sempre recompensas terrestres, né? Recompensas ainda durante a vida. Então a gente percebe através disso que ainda não há entre os hebreus, né, entre os judeus antigos, a ideia de imortalidade da alma de maneira consubstanciada durante esse período retratado no Antigo Testamento. Por volta de 175 a 161 a.C. é que nós encontramos os primeiros registros bíblicos a respeito da ideia de imortalidade da alma, de vida eterna. Registros esses constantes em Macabeus, né, no segundo livro de Macabeus, capítulo 7, versículo 9. Chegado já ao último alento, disse: Tu, celerado, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Ou seja, há aí, em termos de registros bíblicos, né, um dos primeiros momentos em que há referência a uma vida eterna. E aí, posteriormente, a época de Jesus, assim como Kardec também bem coloca na introdução ao Livro dos Espíritos, nós percebemos que existiam 3 grandes seitas, né? As principais seitas entre os judeus eram a seita dos essênios, os fariseus e os saduceus. Os essênios, muitos acreditam até que Cristo teria vivido um período entre eles e diversos dos ensinamentos propagados pelo Mestre Jesus teriam sido também adquiridos junto aos essênios. Eles, juntamente com os fariseus, eles acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam na vida eterna. Entretanto, os saduceus não, que eram um partido, né, uma seita, um grupo bastante numeroso entre os judeus, eles não criam na imortalidade da alma. Porém, no tempo certo, como tudo, né, sob a ordem de Deus, ocorre no tempo certo, Deus, após enviar o grande mensageiro da verdade, envia um homem com a missão de resumir, coordenar, completar e reunir os elementos esparsos em uma doutrina. Ou seja, após a vinda do Mestre Jesus, séculos depois, surge Kardec de modo a organizar, sistematizar, complementar e coordenar todos esses ensinamentos que nos trazem hoje a plena convicção de que existe sim a imortalidade da alma, existem diversos planos espirituais, diversos mundos habitados, e essa missão, como sabemos, coube a Allan Kardec. Jesus e a imortalidade da alma. Nós percebemos que o próprio Jesus, durante o período em que esteve encarnado sobre a Terra, de acordo com relatos de diversos de seus discípulos, de acordo com relatos dos evangelhos, ele falou abertamente sobre a imortalidade da alma, né? Sobre a existência, né? Sobre a sobrevivência da alma à morte do corpo físico. Um dos exemplos disso nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 ao 4. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha, o Monte Tabor. E ali foi transfigurado diante deles, ou seja, a transfiguração de Jesus. Seu rosto resplandeceu com o sol e as suas vestes, como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com eles. Ou seja, estamos diante de um registro na própria Bíblia de uma manifestação de materialização, né? O fenômeno mediúnico conhecido como materialização. E justamente a ideia de levar Pedro, Tiago e João nos remete à ideia de que, para que ocorra esse fenômeno de materialização, é necessário ectoplasma, né?
Ou seja, é necessário que pessoas encarnadas forneçam seus fluidos vitais para que ocorra esse processo de materialização. Então estamos diante, em Mateus capítulo 17, de um dos relatos, né, mais vívidos do fenômeno mediúnico, porque afinal de contas Moisés e Elias já haviam falecido, né, já haviam desencarnado há muito tempo, né, e no entanto apareceu e conversou com os discípulos. Tanto apareceu-lhes que os discípulos até propõem ao Cristo, né, logo após essa aparição, que fizessem 3 tendas, né, uma para o Cristo, outra para Moisés e outra para Elias, para que eles pudessem passar a noite abrigados no alto do Monte Tabor. Também em Lucas, no capítulo 20, versículos 37 a 38, temos o seguinte relato: ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim de vivos. Todos com efeito vivem para ele. Ou seja, embora tenham desencarnado igualmente há muitos séculos, ainda vivem. Logo, a ideia muito clara da imortalidade da alma. E também no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, o Cristo nos fala: em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Também o apóstolo Paulo, ao se dirigir aos coríntios, manifesta claramente, né, a ideia da imortalidade da alma e explicando até de maneira mais didática a diferença entre o corpo material e o corpo espiritual. Nos diz Paulo, nessa carta aos coríntios: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ou seja, isto mostra claramente esse nosso processo evolutivo, que hoje encarnados, à medida que venhamos a evoluir, deixaremos progressivamente de termos esse corpo material nos sucessivos processos de reencarnação, até que não necessitemos mais de um corpo material, até o ponto em que nos aproximaremos dessa perfeição relativa a qual somos felizmente destinados. E o que diz a ciência a respeito da imortalidade da alma? Para isso trazemos a figura de Emanuel Swedenborg. Swedenborg foi um sueco que nasceu no ano de 1688 e desencarnou em 1772. Ele tinha vastos conhecimentos na área de medicina, fisiologia, filosofia, teologia, literatura, engenharia, ciências naturais, mecânica, física, metalurgia. Na época em que ele viveu, ele foi considerado uma das maiores mentes do seu tempo. Tanto é que foi condecorado com diversos títulos honoríficos, foi requisitado para ser conselheiro de reis e rainhas
Enfim, era uma figura de inquestionável conhecimento científico, uma pessoa respeitadíssima na sociedade de sua época. E ele foi o primeiro a complementar o ensino de Jesus com certa objetividade. E escreveu que o universo se compõe de esferas diferentes, com vários graus de luminosidade e felicidade, e que essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra. Conforme as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido, nesses mundos seremos julgados automaticamente por uma lei espiritual, de acordo com o que houvermos realizado na Terra. Ou seja, é o que posteriormente nós conheceremos, né, na doutrina espírita como a pluralidade dos mundos habitados. E já dizendo claramente que a imortalidade da alma é algo que de fato ocorre. E à medida que desencarnamos num determinado orbe, podemos vir a encarnar em outros e assim sucessivamente em orbes mais felizes, de modo a desfrutar de uma vida mais harmônica e mais elevada. Mas também temos, já no século passado agora, a figura de J.B. Heine, que no livro Parapsicologia Atual faz a seguinte afirmação: os experimentos de telepatia têm apresentado evidência maciça para apoiar o ponto de vista de que a consciência humana tem poderes perceptivos que transcendem as limitações do espaço. Isso tem significação especial para todos que estão preocupados com a natureza do homem, pela razão de que Einstein, Minkowski e Lorentz tornaram claro que a teoria da relatividade, a qual todos nós já ouvimos falar, ainda que de passagem, cuja verdade foi confirmada de que o espaço e o tempo são dois aspectos da mesma realidade física, e que tudo quanto seja capaz de transcender as limitações do espaço tem demonstrado, em consequência, sua capacidade para transcender o tempo. A transcendência das limitações físicas de espaço e tempo pareceria ser essencial para dar realidade à doutrina cristã da existência pessoal para além da morte do corpo. A conclusão desse cientista é bastante favorável à questão da vida após a morte, ou seja, ele reafirma, né, a ideia da teoria da relatividade, que na verdade o tempo é apenas mais uma dimensão, e assim como nós conseguimos nos locomover no espaço, também conseguimos nos locomover no tempo, razão pela qual resta comprovada a imortalidade da alma, uma vez que apenas os elementos materiais é que perdem a sua função. O elemento espiritual, a essência humana, né, subsiste ao fim do corpo material. Ou seja, ela é capaz de, mesmo fora do corpo material, expressar essa consciência e esses poderes perceptivos, como ele diz acima, né? A consciência humana tem poderes perceptivos que transcendem as limitações do espaço. Então, no seu entender, igualmente, a imortalidade da alma é fato comprovado e não apenas uma teoria filosófica. Voltando ao que nos ensina Kardec. Após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa. Lhe interessa no sentido de que cada um se dirige ao plano com o qual tenha mais afinidade. E essa afinidade, ela é verificada ao longo do período de existência de encarnação. Cada individualidade vai deslocar-se após o desencarne para a região espiritual que está em concordância com o seu modo de ser e viver. Enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram,
outros se elevam e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente. Então esse ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra que, de acordo com o nosso padrão vibratório, de acordo com as nossas condutas, com a maneira com que nos portamos ao longo da nossa encarnação e das nossas encarnações, ao desencarnarmos, seremos conduzidos para um plano diferente, um plano mais adequado e mais em conformidade com as nossas atitudes. Passemos agora ao encerramento e faremos a nossa prece final. Pai amado, espíritos amigos, nossos anjos guardiães, Ivone Pereira, Dr. Bezerra de Menezes e todos os nossos amigos espirituais, gratidão por estes momentos de reflexão, de aprendizado. Gratidão por nossas vidas, gratidão pela oportunidade de conhecermos essa doutrina consoladora e progressivamente reavivarmos a nossa fé na existência de um plano superior, na existência de um Deus soberanamente justo e bom, e na existência de um plano espiritual que vela sempre por nós e nos ajuda nesse mundo de provas e de expiações. Que mantenhamos sempre o equilíbrio, a serenidade em todas as ocasiões em que estivermos passando por essas provas, que sejamos ajudados por nossos anjos guardiães, que os nossos mentores espirituais estejam sempre, sempre ao nosso lado, nos inspirando boas resoluções, boas decisões. E que tenhamos todos uma semana abençoada com a graça do Pai. Que assim seja.